Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Comigo, pastor Augustus, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor. Olá, Nadson. Olá, querido ouvinte. Estamos de volta e eu espero que o programa de hoje seja uma grande bênção em sua vida. De acordo com algumas pesquisas, passa da casa do 1 milhão o número de pessoas que cometem suicídio anualmente. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o suicídio é a terceira causa de mortes entre os jovens. A Organização Mundial de Saúde destaca que o suicídio aumentou cerca de 60% nos últimos 45 anos. Suicídio, esse é o tema do programa de hoje. Pastor Augustus, o que é que leva tantas pessoas ao suicídio? Nathan, vamos primeiro definir suicídio como sendo aquele ato intencional em que a pessoa tira a sua própria vida. Eu vi aí que o número de suicídios, de fato, é muito grande, mas eu acredito que o número de tentativas de suicídio deve ser maior ainda. Certamente. Porque muita gente tenta o suicídio e não logra êxito, né? Graças a Deus por isso. Eu imagino que a razão, ou que as razões que levam uma pessoa ao suicídio tem a ver com o desencanto pela vida. A pessoa, por motivos vários, ou motivos bastante pessoais ou questões existenciais, ela não consegue encontrar mais alegria de viver, ou o que é mais grave, não encontra motivação para a vida. E ela pode ser levada a isso por várias questões. Um desencanto de romance, por exemplo, muita gente se suicida depois de acabar um romance, um relacionamento amoroso. Há problemas financeiros, né? Tem muita gente que entra em desespero por causa de dívidas e compromissos e cobranças, e a pessoa não tem condição nenhuma de saldar aqueles compromissos e vê então o suicídio como sendo a única alternativa. E há outras situações relacionadas com honra, com justiça, mas eu penso que uma das razões principais, especialmente quando a gente fala de jovens, Nathan, é a falta de sentido para a vida. De alvo. E não é de estranhar, porque a sociedade moderna, especialmente nos países ocidentais, ela está impregnada por filosofias nihilistas que dizem que a vida não tem sentido, que o mundo não faz sentido, que não existe propósito nos acontecimentos, que a vida é simplesmente um desenrolar de eventos sem propósito, sem finalidade, que o ser humano nada mais é do que o resultado de um longo processo evolutivo guiado por uma seleção natural cega, que não tem finalidade nenhuma, e com isso a vida humana se reduz a nada. E muita gente então vive para comer, beber, se divertir e aproveitar a vida, aproveitar o hoje. E quando as pessoas não conseguem nem fazer isso, elas dão cabo da própria vida. Elas não têm prazer, não têm finalidade, não vê razão, e entende que o suicídio terminaria com esse sofrimento intelectual, espiritual, emocional, intenso e grave. Como é que a gente pode relacionar isso com essa frase, o vazio existencial? O vazio existencial é a falta de qualquer conteúdo que dê significado à vida, conteúdo intelectual, filosófico, moral, uma razão para viver. O ser humano, ele foi construído de tal maneira que ele precisa de uma razão para viver. Ele é diferente nesse sentido dos animais. Os animais, eles não precisam, você não vê aí nenhum passarinho pousado num galho de árvore perguntando qual é a razão da existência dele, por que é que ele vive, né? Ele segue os seus instintos naturais de reprodução, alimentação, de repouso, busca do alimento, mas o ser humano, ele é diferente. Biblicamente falando, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele é um ser moral, ele tem autoconsciência, ele tem determinação, ele tem arbítrio e ele precisa entender a razão da sua existência
e para o que ele vive e o que é que vem depois dele, para não falar da questão das origens. E quando ele não tem essas respostas, a vida de fato perde sentido e vem esse vazio existencial que você fala aí. O senhor disse agora há pouco acerca das dificuldades financeiras, né? E algumas pessoas até se escoram naquele ditado: dinheiro não traz felicidade, né? E alguns até rebatem: não traz, mas manda trazer, né? Ou seja, manda comprar. E a gente chega à conclusão de que, se de fato o dinheiro fosse a razão existencial, os ricos não se suicidariam. Pois é, e está aí a história para desmentir exatamente isso aí, né? Muitos ricos cometem suicídio, muitas pessoas de posses, muitas pessoas de situação tranquila, contudo não conseguem encontrar, apesar de todos os recursos financeiros que têm, não conseguem encontrar uma razão para viver. Como é que a Bíblia encara essa prática, o suicídio, pastor? Olha, não há uma passagem bíblica clara sobre isso. Eu sei que você já ouviu alguém dizer assim: está escrito, o suicida não entrará no reino de Deus. Mas não tem essa passagem na Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita numa cultura onde o suicídio não era prática entre os judeus. O suicídio, embora certamente havia. E o pano de fundo cristão dá às pessoas uma razão para existir. O cristianismo apresenta às pessoas respostas para as questões existenciais mais profundas que nós já mencionamos aqui. Então, a Bíblia, como sendo a escritura do cristianismo, ela não trata da questão do suicídio diretamente, mas ela nos diz que o tirar a vida é pecado, ela nos diz que viver em desespero e sem razão é uma falta de confiança no que Deus é e naquilo que Deus revelou na sua palavra. A Bíblia nos convida a encontrar razão e significado na pessoa de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, é claro, eu diria que, à luz da Bíblia, o suicídio é pecado. Eu apenas diria que não é o pecado imperdoável, porque tem também, você já deve ter ouvido as pessoas dizendo, né, que quem se suicida vai direto para o inferno. Pode ser que a pessoa vá direto para o inferno, mas eu não creio que é pelo ato do suicídio em si, mas por outros pecados e outras situações. No caso de uma pessoa chegar a um desespero extremo, que não vê mais esperança nenhuma, então, nesse caso, lhe faltou a fé em Jesus? Não fé no sentido salvador, Nathan, porque eu creio que mesmo uma pessoa que creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela pode ser de tal maneira afligida pelas circunstâncias, pelo pecado que ainda habita no seu coração, pelo mundo, ou de tal forma até oprimida, não possessa, mas oprimida por Satanás, que ela pode chegar a um caso extremo em que ela resolva tirar a própria vida. Alguns casos na Bíblia de homens de Deus que chegaram a pensar nessa possibilidade, como por exemplo o profeta Elias. Teve uma hora na história de Elias, quando ele se viu perseguido pela rainha Jezabel, que ele pediu a Deus, né, para morrer. Ele não teve... Da morte logo, né? Não, ele queria morrer logo. O profeta Jonas, naquele episódio do capítulo último do seu livro, quando Deus tira a sombra que vinha através de uma planta, ele diz: melhor é morrer do que viver, eu quero morrer. Não é? E Deus disse que não era hora dele fazer isso. É claro, nada disso justifica, né, a ideia do suicídio. O que eu estou apenas querendo dizer é o fato de que uma pessoa que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela pode, em circunstâncias extremas, ser muito tentada a cometer suicídio e, eventualmente, isso, eu creio, pode acontecer. Há casos recentes, da história recente, de gente reconhecidamente crente no Senhor Jesus, que no meio de tribulações e sofrimento extremo chegou a fazer isso aqui. E há também uma outra situação, Nathan, que eu acho que a gente tem que levar em consideração, é que em alguns desses casos de suicídio que eu acompanhei assim, né, pelo noticiário, vi e tudo, ficou comprovado que a pessoa estava tomando medicamentos que acabavam induzindo esse tipo de atitude. Então existe ainda essa possibilidade, né, de que a pessoa está alterada, a sua concepção de realidade, o seu julgamento está alterado quimicamente por causa de um medicamento ou droga que ele está tomando. Tá, em vista disso, nós chegamos à conclusão aqui, pelo que eu percebi, que a Bíblia, ela diz que todo tipo de atentado à vida, ela é uma prática pecaminosa. Sim, certo? Não matarás, não é? Seria a quebra desse mandamento.
Bom, talvez algum ouvinte esteja com uma tendência, né, suicida, alguma coisa desesperada, e o nosso programa pode trazer alguma esperança. Como é que a gente pode ajudar, à luz da Bíblia, pessoas com esta tendência? Eu diria que a pessoa deveria, primeiro, né, tirar da cabeça e do coração qualquer ideia suicida, porque isso não vem de Deus, isso não representa o final do sofrimento, porque o que a Bíblia nos diz é que depois da morte vem o juízo e o julgamento de Deus. E se a pessoa não conhece a Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa terá que dar conta a Deus dos seus pecados e das suas transgressões num local e num estado que a Bíblia chama de inferno e que descreve como sendo um local de sofrimento eterno. Então, o suicídio, longe de ser um passo para o alívio e o descanso, pode ser a entrada do sofrimento eterno. Né? Então, a primeira coisa que eu diria é: tira da cabeça essa ideia de que o suicídio vai te trazer paz. Segundo, eu diria para essa pessoa que qualquer que seja o problema dela, existe um Deus que é maior do que os nossos problemas, que é o Criador de todas as coisas e que nos dá, no seu Filho Jesus Cristo, perdão, reconciliação, conforto e razão de viver. E que essa pessoa haverá de descobrir, na pessoa de Jesus Cristo, essa motivação que lhe falta e a solução para os seus problemas. Eu não estou dizendo que Deus vai mandar um anjo com 2 sacolas de dinheiro para resolver o problema da pessoa, ou vai tirar aquela doença terminal que assombra a pessoa e que faz ela desejar a morte. Ele pode fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que no meio desse sofrimento todo, a pessoa vai encontrar, de fato, o que lhe falta. Compreensão. Por que existe isso? Por que ela está sofrendo? E ela vai perceber, vai saber que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para experimentar um sofrimento muito maior na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres do sofrimento final, que é indescritivelmente maior do que qualquer coisa que nós passamos aqui, que é o sofrimento no inferno. Cristo experimentou o inferno por nós na cruz. Então, eu diria a você, querido ouvinte, que está me escutando e em cuja cabeça, se na sua cabeça tem passado essas ideias de suicídio, lembra das palavras de Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Volte-se para Deus agora, busque-o em oração e você encontrará nele, na pessoa de Jesus, alívio, perdão e razão para a sua existência. Então, nós trouxemos aí esta palavra de orientação e de conforto, de esperança, né? Porque, na verdade, às vezes se perde a esperança, né, de dias melhores, e você, então, ouviu um recado que é importante. Nós vamos ficando por aqui, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência, e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Se a tristeza invade a alma e o olhar já se perdeu, não consegues ver o brilho da manhã que já nasceu. Se o caminho é incerto e o além não podes ver, se os amigos já não sabem com certeza o que dizer, se o céu é tão escuro e traz nuvens de temor, e a esperança se confunde na tristeza e na dor. Vem, descansa em mim, recebe o poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nadson Matias. Comentário: Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia.